A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, os irmãos que estão nos assistindo, os nossos amigos pelo Face, né? E você que está aqui conosco, que bom rever os irmãos. Esses dias tão difíceis, tão delicados, mas nós estamos aqui resistindo na fé. Que Deus abençoe os irmãos. Hoje é uma noite de ceia, e a ceia é um tempo de celebração. E eu quero que você confie no Senhor, porque na ceia nós possamos experimentar mais o Senhor. Que o Senhor guarde sua vida e o Senhor guarde você. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra sobre vencer. Quantos de vocês querem vencer? Diga amém. E quando a gente fala de vencer, a gente está falando de batalha, de luta. Eu quero dizer o seguinte: quantos de vocês aqui não tem luta? Levante a mão. Não tem luta, não tem batalha. Pois é, ninguém. Quantos tem lutas? Amém. No último livro da Bíblia, diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E eu quero ministrar nessa noite essa palavra sobre vencer. Vamos vencer com Jesus. Você que está nos ouvindo, eu quero que você fique conosco nessa transmissão, entre conosco nesse culto, participe, que eu tenho uma palavra para você sobre vencer. Antes eu quero orar e depois vamos ter um tempo de louvor, de adoração, junto com a igreja que está aqui presente. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós estamos aqui todos respeitando nosso distanciamento, todos com máscara, né? Eu estou bem distante, tirei a máscara, mas sei que você está respeitando. E a gente vai pedir que os irmãos não se movam, não, né? Temos vários lugares aqui na frente, mas que cada um fica no seu lugar. Nossa ministração tem um tempo determinado, e nesse tempo quero que você aproveite bastante esse tempo com Deus. Pai amado, no poder e no nome de Jesus, nós já oramos, já intercedemos por esse culto, já, Senhor Jesus, pelas pessoas que estão nos ouvindo. Eu quero resistir todo o desânimo, resistir todo o medo, resistir todo o fracasso, resistir, ó Deus, toda maneira que possamos abrir mão daquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente viva de uma maneira pequena, medíocre e limitada. Nós não queremos sobreviver, nós queremos viver e vencer. Por isso, nessa noite, queremos Tua presença, Espírito Santo, para ministrar no nosso coração uma disposição para reagir diante de todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Que possamos, Senhor Jesus, experimentar a Sua presença, a Sua companhia, o Seu poder, porque o Senhor é um Deus presente e o Senhor é um Deus de milagre. Guarda os irmãos que estão nesse lugar, que esse lugar seja protegido, guardado pelo Senhor. Guarda os irmãos que estão nesse lar, nessa casa, nessa família, esse amigo das redes sociais que estão nos ouvindo, seja tocado pelo Senhor, que ele possa receber nessa noite essa palavra de ser um vencedor. E como vencer nesses dias de luta, de batalha? Deus, nós não podemos fugir da luta, não podemos fugir da batalha. Se queremos vencer, vamos ter que nos armar, vamos ter que nos levantar, vamos ter que enfrentar a luta, a guerra, partir para cima e não fugir, não se esconder. Por isso nos levantamos no nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, para declarar vitória, para declarar, Senhor Jesus, Teu nome é que vence todas as coisas. Abençoe com Sua paz, graça, poder, maravilhas e milagres cada um que está nesse lugar, juntamente com os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor seja adorado e louvado. Nós entramos nesse culto para Te agradecer, para Te louvar, para entrar na Tua presença, porque na Tua presença a bênção, a vitória, a proteção para as nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso amado Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Nós vamos louvar o Senhor com Wesley, com o Niltinho, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja, amém? Quantos estão prontos a adorar o Senhor nessa noite? Fecha os teus olhos e comece a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Te agradecemos, Pai. Prosseguimos para o alvo, a coroa a conquistar, Deus. Te buscamos, Te queremos, Te desejamos, Espírito Santo de Deus. Oh, 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 oh. Aleluia! Vem, Espírito Santo de Deus. Vem e toma o Teu lugar. Vem e toma o Teu lugar, Pai. A Tua noiva está dizendo, Pai, vem, vem. Oh, oh, oh. Eu Te busco, Te procuro, ó Deus.
vou te seguir, porque sem ti eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, oh. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, oh glória, aleluia. Queremos, Pai, queremos a tua face, queremos a tua presença conosco, Deus. Senhor, a minha oração se tornou servidão, se tornou um deserto. Até a minha oração já não passa de canções e de palavras repetidas. Senhor, a minha oração, Senhor, a minha oração se tornou servidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções ou de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Deixa, Pai, deixa, Pai, descer a tua chuva. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca sou eu. Abre o céu, Senhor. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Deixa, Pai, tua chuva. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar e encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar e encharcar essa terra seca. Abre o céu, Senhor. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. Terra seca está aqui. Declare. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Escuta a tua igreja, a tua noiva, Deus. Deixa a água descer,
Deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Há corações aqui que precisam ser encharcados. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar e encharcar essa terra seca. Terra que será frutífera em nome de Jesus. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar e encharcar essa terra seca. Mais uma vez, bem alto. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar e encharcar essa terra seca. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, pelo teu imenso amor, pela tua presença no nosso meio, Senhor. Doce Espírito Santo de Deus, a tua presença é o que nos sustenta, Pai. Clame, igreja, clame, adore ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua companhia. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Ouvi o meu chamado, peguei a minha cruz e corri pra ti. Cante. Ouvi o meu chamado, peguei a minha cruz e corri pra ti. Oh, eu ouvi, Senhor, ouvi o meu chamado. Cante, igreja. Ouvi o meu chamado, peguei a minha cruz e corri pra ti. Ouvi, Senhor, ouvi o meu chamado, peguei a minha cruz e corri pra ti. Para onde for irei, para onde for. Puxe o que está, eu sei, minha vida te. E agora? E eu sou teu, e tu és meu. E eu sou teu, e tu és meu. E eu sou teu, e tu és meu. Te seguirei, te seguirei, pra onde for, nada poderá nos separar. Te seguirei, te seguirei, pra onde for, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá, nada poderá, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá, nada poderá, nada poderá nos separar. Só a igreja. Te seguirei.
igreja, nada. Nada poderá, nada poderá nos separar. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Recebe, Senhor, nosso louvor. Gratidão, ó Deus, gratidão da tua igreja, do teu povo, Deus, e abençoe com toda sorte de bênção, proteção e cuidado. Louvamos o Senhor nosso Deus que nos guarda e protege. Amém. A igreja diga amém, diga aleluia, glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, amados, poder se assentar. Nós temos bem mais lugares aqui à frente. Obrigado por sua compreensão nesse distanciamento e trazendo segurança para todos nós. Pedir que Deus nos abençoe nesses dias, né, que eu estava dizendo que nós precisamos ter força, fé e precisamos resistir. Nós estamos aí um ano quase nessa situação de pandemia, isolamento, e ficamos aí praticamente 6 meses, começamos julho do ano passado, e aos poucos, e live, e aos poucos, e a gente está chegando aqui com vocês. Eu quero realmente confessar que é o Senhor que está nos guardando, e se você está aqui, você está bem, é porque Deus está guardando você, Deus tem um plano com você, sabe, e eu sei que você tem sido um vencedor. Eu quero falar um pouquinho sobre vencer. A Bíblia fala muito sobre vencer, mas a ideia de vencer não significa algo que não tem esforço, algo que não necessite superação. Quando a Bíblia trata de vencer, não significa que não haverá uma batalha. Às vezes nós temos uma ideia muito vaga, achando que a gente não vai ter luta, não vai ter dificuldade, pelo contrário. Mas isso não é motivo para a gente fugir, esse é motivo para a gente vencer mesmo. E eu queria considerar alguns versículos, João, capítulo de João, onde Jesus está falando, João 16, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo se animem, diga amém. Se animem, irmãos, amém. Jesus, eu venci o mundo. Mas quando Jesus disse eu venci, e eu fiquei tão feliz porque Jesus venceu, estamos com Ele, também nós vencemos. Porque se você estudar história, antropologia, ciências aqui, ciência não, mas a ideia de Deus na história toda, né, na história geral, você vai descobrir que existiu muitos deuses, e até muitas religiões creem em deuses, que pode abençoar, pode fazer prosperar, pode fazer frutificar, pode fazer uma coisinha, outra coisinha aqui, né? Há uma crença em várias religiões, precisamos entender, respeitar isso. Mas o único Deus que venceu a morte, o único que venceu, que está vivo, é Jesus. O único que pode trazer o homem de volta para a vida é Jesus. Se você for ler as mensagens de Jesus, Ele está toda hora falando sobre vida, e não só sobre existir, não só sobre viver essa carne, essa terra, mas quando Jesus ressuscitou num corpo glorificado, e um corpo todo especial, Ele prometeu aquele para a gente, né? Aqueles que o amam. Em 2 Coríntios 10:3 diz, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Nossa luta não é uma luta contra carne, sangue, com armas, não é isso. Mas ele diz, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Nossa arma é oração, a nossa arma é jejum, nossa arma é intercessão. O poder do nome de Jesus, declarar o nome de Jesus, o sangue de Jesus sobre nossas vidas, né? Essa é a nossa arma, Jesus é a nossa arma. 1 Timóteo 1, 18 e 19, Timóteo, meu filho, diz Paulo, dou a vocês essa instrução segundo a profecia já proferida a seu respeito, para que segundo-as, você combata o bom combate. Paulo estava falando para Timóteo, um jovem pastor da igreja, olha, já começando, olha, você combate um bom combate.
está falando de batalha, está falando de luta. Nós temos nossos filhos e nós nos preocupamos com nossos filhos. E toda hora a gente está dando um toque, toda hora a gente está dando uma orientação. Ó, filho, faz isso, faz aquilo. Na escola é isso, na escola é aquilo, porque a gente sabe que tem dificuldade. Pois na escola, eles vão ter lá aula, vão ter um recreio de 15 minutos, um intervalo, mas o resto é só aula. É uma batalha. Você querer ficar só no intervalo. Tinha minha netinha, não queria ir para a sala, só queria ficar no intervalo. Então é gostoso se a escola fosse só intervalo, mas dessa forma ninguém aprende, precisamos das aulas. Sobre o trabalho, filho, você vai entrar no serviço, no trabalho, tem que chegar no horário, tem que ser pronta, firme, e etc. E a gente sabe essa história. Tudo é uma batalha, tudo é um esforço. E também o reino dos céus. Então Paulo está falando, olha, você tem que entender algo, você tem que combater o bom combate, mantenha, guarde, permaneça a fé e uma boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Consciência, ter consciência é muito importante, irmãos. Viver dentro de uma consciência desse tempo que nós estamos vivendo, todo cuidado, todo respeito, mas sem surtar, sem ir para os extremos. É muito importante ter esse equilíbrio nesse momento que nós estamos vivendo. O mundo passa. Judas, o livro de Judas 1, versículo 3, amados, embora tivéssemos muito ansiosos para escrever a vocês acerca de salvação, que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhássemos pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Então nós temos que manter a fé. É muito fácil desistir, é muito fácil parar, é muito fácil, qualquer um para, qualquer um desiste. Isso é para qualquer um, mas você não é qualquer um. Deus te chamou porque tem um propósito. Hoje nós vamos participar da ceia. E a ceia é um elemento vinho, que nós temos o suco de uva, nós não usamos o vinho tem fermento. E o pão sem fermento, que também é um pão asmo. São elementos do corpo de Cristo que não pode ter fermento. Se a gente for lá para a cultura hebraica, ou cultura cristã, ela vem do hebraico. Se você estudar lá, você vai perceber que todo fermento era excluído. Se alguém tivesse fermento, essa pessoa era retirada da congregação. Ela era removida, ela era expulsa. Então nosso coração, nossa vida e os elementos que representam Cristo não tem fermento, que significa erro, pecado ou falha. Desta forma, nós temos que batalhar pela fé. Não é fácil? A gente tem que orar. A gente tem que estar intercedendo. Você está aqui hoje, esse grupo está aqui, que bênção ver os irmãos aqui, todo de máscara, mas você está bem, porque você é a resposta de nossa oração. Desde que começou essa pandemia, nós não cessamos de orar por vocês. Sabe quantas lutas, quantos irmãos aqui teve esse Covid, quantos irmãos aqui passaram por dificuldades tão firmes, Deus guardou, quantos de nossos familiares. Infelizmente, alguns amigos, alguns irmãos tiveram seus familiares, tiveram perdas, recentemente sentimos amigos, outras coisas estão acontecendo, e eu quero dizer para você que não parou, não parou. Por isso vamos tomar todo o nosso cuidado e preservar isso, mas vamos batalhar na fé, na fé. Mas existe aqui uma declaração, irmãos, de vitória, que Cristo fala. Jesus termina lá no livro de Apocalipse, dizendo, Apocalipse capítulo 12, não é Moisés, não foi um profeta, não foi um discípulo, não foi um pastor, não foi um homem, foi o próprio Senhor que declarou aqui essa palavra, lá através de João. E eles, pois, o venceram. Apocalipse 12 e 2. Apocalipse significa revelação, significa trazer do oculto, revelar, expor. E ele diz, venceram. E eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro. Lá no último capítulo já está escrito algo sobre a igreja. Algo sobre mim e sobre você. O Senhor já falou que você venceu. Venceu pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Duas coisas aqui declaram nossa bênção e a nossa vitória. Duas coisas eu e você precisamos vencer, para que a gente vença, para que a gente possa estar inserido aqui. Primeira coisa, precisamos entender que você não deve fugir da batalha.
Se você venceu é porque você foi para a batalha e você não foi derrotado. Porque na batalha você se cobriu com o sangue de Jesus e você também tinha uma palavra de testemunho. Testemunho, alguém que está junto, alguém que vê, alguém que faz parte, alguém que é cúmplice. Não no sentido negativo, mas positivo. Você faz parte, você vê Jesus, você é cúmplice de Jesus, você anda com Jesus, você dá testemunho de Jesus. Então, e sangue de Jesus, você vai vencer. São as duas condições que estão na Bíblia, pelas quais eu e você devemos nos guardar, para que a gente possa vencer, né? E eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Nós precisamos testemunhar, né? Lá na palavra do Senhor, no texto da ceia, que diz que nós devemos beber do cálice do Senhor, né? Tomar do cálice da ceia e proclamar, pregar a morte de Jesus até que Ele venha. O nosso testemunho, o testemunho do cristão, precisa proclamar Jesus. Não existe cristão silencioso. Não existe um instrumento que, né, que nós estamos aqui arrumando os instrumentos, estamos acertando algumas coisas e tantos instrumentos silenciosos. O que está acontecendo? A gente foi ver, está estragado. Precisamos arrumar. Não fica barato, é difícil. Tem muita coisa para fazer. Mas Deus não quer. Nós aqui, irmãos, temos uma preocupação com os instrumentos que precisam ser assim adequados, arrumados, reformados. Imagine quando Deus vê seus instrumentos. Você e eu somos instrumentos de Deus. Se tem coisas que não estão alinhadas na sua vida, se você aí tem uns trastes, algumas coisas, né, precisa de uma retífica, né, trocar algumas peças lá, etc., alinhar. Imagine Deus vai deixar quieto. Não, irmãos. Deus vai mexer com você, queira você ou não. E isso é para a sua bênção, porque vai te ajustar, para te afinar, para que você possa ir para a batalha e não ser derrotado. Então essa é uma palavra para nós, para a igreja. E aqui, ele diz, e nós irmãos, né? Uma outra versão diz, derrotaram por meio do sangue do Cordeiro. A última palavra lá para nós, e os irmãos e as irmãs derrotaram o inimigo por causa do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Uau, e eu fui nessa versão, diz, mensagem, qual é a mensagem que a gente anuncia? O Evangelho. Temos que anunciar o Evangelho. Não é só o sangue, né? O sangue e, está escrito a mensagem. E essa letrinha E aqui, essa construção nessa palavra, na língua portuguesa, esse Ezinho significa um mais. Você venceu pelo sangue, mas você deu testemunho, você proclamou a palavra, o Evangelho. E nós estamos aqui falando para vocês, para as mídias, não sei quantas pessoas vão ouvir, vão receber, vão se transformar, porque é isso que Deus quer. Então a ideia desse texto é que nos traz uma revelação que nós às vezes recusamos. A revelação é que nós não queremos admitir que a gente está em guerra. A gente não gosta de fazer guerra. Eu vi uma frase esses dias, eu prefiro ter paz do que ter razão. Irmãos, eu quero dizer para você que às vezes a gente faz isso na igreja, na casa, com os filhos. Se a gente for procurar ter razão, vai brigar com a esposa, vai brigar com o esposo, vai brigar com o filho, vai brigar com a filha, vai brigar com o pastor, com o irmão. Irmãos, às vezes, Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Porque sabe que não tem hora a gente precisa sacudir as pessoas. Você precisa ser sacudido, antes que vá para o inferno. Nós precisamos voltar para o Senhor. Precisamos orar. A igreja, ela é luz do mundo, ela não pode ficar escondida. Não sei como você pode anunciar o Senhor, né? Hoje qualquer um de vocês pode ser aqui uma pessoa que transmita a palavra através do YouTube, através do seu Face, 5 minutos, 1 minuto, né? Nós temos uma conta da igreja com vocês no WhatsApp. Todo dia tem um devocional, todo dia tem uma palavra, todo dia tem um versículo, né? E eu sei que alguns irmãos, vejo lá a gente tem os dados, que você vê quem está ouvindo, quem não está ouvindo. Tem alguns irmãos que não escutam, não querem ouvir. E eu me preocupo com esses irmãos, porque eu sei que ele está caindo, fraquecendo na fé. Porque você se torna semelhante àquilo que você recebe.
Se você recebe de Deus, vai começar a ser semelhante a Deus. Se você tem muito do mundo, você vai ser igualzinho ao mundo. E aí você vai perder as batalhas. Para vencermos, nós precisamos entender que não estamos de férias. O mundo não é a férias, não é um turismo aqui, uma batalha. A Bíblia diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela mensagem que pregaram. A ceia significa o que? O pão e o vinho eram elementos que não é para qualquer pessoa. Jesus instituiu isso, mas antes, lá no livro de Gênesis, nós vemos Abraão celebrando ceia com Melquisedeque. Melquisedeque ofereceu para ele a ceia. Pão e vinho é um elemento sagrados. Só pode ser oferecido para vencedores. Só para aqueles que venceram. Mas o pão e vinho era para ser dado posteriormente. Jesus muda isso. Jesus começa a dar o pão e o vinho antes da vitória. Porque ele diz: eu venci e vós vencereis. Ele já profetizou: quando eu estou tomando a ceia do Senhor, eu estou profetizando minha vitória. E quando eu recuso a ceia do Senhor, eu estou profetizando a minha derrota. Não há vitória sem ceia de Cristo, sem corpo de Cristo, sem o sangue de Cristo e sem a pregação do Evangelho. Isso não é teologia, isso é Bíblia. Eu sei que hoje você abre na internet e você tem inúmeros pastores, inúmeros falando, gente pregando e um monte de coisa. Mas quando você começa a acessar quem são essas pessoas, você vai ficar frustrado. E você vai sair. Você não vai cancelar a sua inscrição. Nós temos tido muita frustração, muitas experiências frustrantes, porque as pessoas são profissionais, mas não são bíblicas. Então você perguntar algo para mim: pastor, onde você tirou isso? Eu vou dar o endereço para você. Está aqui. A gente tem que seguir a Bíblia, como a gente tem que seguir o protocolo legal aí, sobre Covid, sobre horário, sobre licença. A gente tem que andar na lei certinho. E a gente tem que andar segundo a palavra de Deus. Eu sei que uma hora ou outra a gente pode vacilar, mas precisa corrigir, precisa voltar para o Senhor. E eu quero que você entenda isso. Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. O que ele está falando? Quem que é que veste a armadura? Quem está numa guerra. Deus está falando para a igreja: tome a armadura de Deus. Mas você vai ver que a armadura não é de ferro, não é de aço. E ele vai ver para que você possa resistir o dia mau. Tempos difíceis. Sem armadura a gente é alvejado pela flecha, pelas armas do inimigo. Então o verso 14 diz: estais firmes, cingidos. Cingir é amarrar, vestir bem, encaixar, preparar com a verdade. Então isso significa verdade, sempre sermos verdadeiros. Verdadeiro não é falar meia verdade. Verdadeiro, às vezes a gente não mente, mas a gente oculta. Quando você está ocultando, você se torna um mentiroso. Porque você sabe que tinha que revelar. Então a palavra Apocalipse significa revelação, sair do oculto. Tudo que não está claro, não está revelado, tem coisas estranhas, que não é de Deus. Vestindo de couraça da justiça. E a verdade é o que nos protege de não ser atingido o nosso coração. Quando as pessoas andam na mentira, sempre com umas respostas evasivas, não claras, está entendendo? Não querem: não, eu tenho compromisso, eu não posso, eu não sei o quê. Sabe, quando começamos a dar essas desculpas, é porque Deus não é a prioridade. É porque você tem um Deus além de Deus. E Deus quer nos trazer de volta. Deus ama-nos, Deus te ama, Deus nos ama. E Deus nos quer para Ele. E Ele orienta: calçai os pés na preparação do Evangelho da paz. Os pés, calçar o sapato. Se você não andar com o Evangelho, você vai machucar seus pés. E seguinte, o significado de calçado significa livre. Um escravo nunca estava calçado. E uma pessoa livre nunca andava descalço. E a maneira de nós andarmos é quando a gente está com o Evangelho, que são as boas novas, a mensagem do Evangelho. Vocês venceram por causa do sangue de Cordeiro de Cristo e a mensagem que anunciaram. A importância na batalha: pregar, lança semente.
Sabe, não é todo mundo que vai te ouvir. A gente já experimentou isso. Quantas pessoas ministramos, quantas vidas aqui, 20 e poucos anos, nós pregamos, anunciamos, colegas, às vezes nós nem colocamos a palavra, só nosso testemunho, nossa expressão, nossa maneira de viver, já indica para as pessoas que a gente está querendo falar. Muitos aceitam, maioria não, mas você não pode parar. Resista firme na fé, continue falando, embraçando o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados, eram flechas com fogo, não era só para matar, é para queimar. O diabo quer queimar você, quer me queimar. Se ele não atingir nos órgãos vitais, ele vai nos queimar. Tomai também o capacete de salvação. O capacete fica na cabeça, porque é o pensamento. A salvação vem através da nossa fé. Eu acredito que sou salvo, eu acredito que o Senhor me resgatou, eu acredito que eu posso vencer no Senhor. Então todas essas armas aqui são poderosas. Armas não, proteção. E ele diz: tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito. Espada é a palavra, que é a palavra de Deus. Única arma de ataque aqui, nesse texto, é a espada. E a espada é a palavra de Deus. Por isso que eu recomendo, irmãos, leiam a Bíblia. Leiam, porque se você ficar só defendendo, pastor, eu estou defendendo, o diabo está atacando e você só fica na defesa. Se você não conhece Bíblia, é uma questão de tempo, você cai. Você vai tombar, você vai prostituir, você vai roubar, você vai voltar para as drogas, você vai mentir, você vai fazer besteira. Se você não tem a espada, se você não tem Bíblia na sua vida, no seu coração, não permanece. Irmãos, é sério, porque eu não sei quanto tempo temos, o tempo que você começa a estudar a Bíblia, você vai ver que o tempo de Deus, ele termina na primavera e começa o verão. O verão é o tempo da graça, começa a igreja, e está terminando o verão, porque as estações andam, elas passam, e vai começar o outono. Outono e inverno, Jesus fala sobre isso, e Ele está dando sinais. Eu quero que você firme-se em Deus, volte para o Senhor. Nós vamos, acho que quarta-feira vamos começar já a nos reunir num discipulado. Se tiver 20 pessoas, nós temos 2 pastores, nós vamos dividir em 2. Se tiver 30 pessoas, nós somos em 3 pastores, vamos ficar com 10, assim, para um discipulado. Não é célula, célula é você fazendo com quem não conhece Cristo, falando da mensagem, porque nós queremos que você seja vencedor. Como que eu sou vencedor? Venceram pelo sangue e pela mensagem que pregaram. Se você não prega a mensagem do Senhor, eu não tenho certeza, não vou garantir. O pastor garantiu minha salvação. Não. A Bíblia não garante sua salvação se você não proclamar o Evangelho. Se você for um instrumento desligado, enferrujado, desconectado, não funciona. É tempo de se levantar. Venceram por causa do sangue. Êxodo capítulo 12, versículo 7. Começa a mensagem do sangue. Ela está em todos os livros. Ela começa com o livro de Gênesis. Nós vemos a história de Abel. Abel errou, Abel cometeu pecado, como Caim errou e cometeu pecado. Mas Caim levou para Deus ofertas, final do tempo, relaxado, de qualquer jeito, vou dar o troco, vou dar uma esmola para Deus. Isso não estou falando de oferta, estou falando de vida. Não dá o resto para Deus, igual televisão, horário nobre das 8 às 9, a 8 às 9 a gente não dá para Jesus, a gente vai dar 8 horas da manhã, 8h30, talvez das 11h15 até as 11h10, a gente não dá horário nobre para Deus. A agenda da nossa vida ainda está na mão do mundo. Então nós precisamos ver como Abel e Caim se relacionavam. E a Bíblia diz que quando Abel ofereceu um sacrifício a Deus, ele era pastor de ovelha e ofereceu uma vida para Deus. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e sua vida. Ele aceitou a paga, ele foi perdoado. Ao ponto que Caim não foi perdoado, porque sua oferta não foi uma oferta de sangue. A Bíblia diz sem remissão, sem derramamento de sangue, ao texto bíblico, a lei bíblica, a teologia cristã,
Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Sem sangue de Jesus, o pecado continua em nós, e com o pecado nós não entramos e nem vamos encontrar Deus. Pastor, mas eu pequei. Vem para Jesus, se aproprie do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, limpa, liberta de qual pecado? Todo pecado. Às vezes as pessoas vão julgar você. Ah, mas aquela pessoa pecou, fez coisa errada, fez coisa errada. Mas o sangue de Jesus purificou ela. Pronto, acabou. Nós vamos prestar conta para Deus, não para as nossas pessoas, não para os nossos amigos. Então, Êxodo capítulo 12 significa livramento pelo sangue. Quando Deus falou para eles, vocês vão matar um cordeiro e colocar sangue na porta da sua casa, Deus estava querendo dizer, vocês serão livres da morte e deste lugar. Toda vez que nós temos uma marca de sangue de remissão, nós não só temos um perdão dos pecados, mas nós temos um livramento. As pessoas saem daquele lugar. Quem estava no Egito, sai do Egito. Raabe recebeu os espias, recebeu Josué lá na casa dela, né? Os espias, Josué, não sei se a Bíblia está falando lá, mas ela recebeu os espias. Ela recebeu os espias, que eram os filhos de Deus. E ela recebeu na sua casa, recebeu no seu coração a palavra de Deus. Ela recebeu a mensagem. E ela colocou uma corda vermelha no sinal da sua casa. E quando Jericó foi destruída, a casa de Raabe foi preservada para que ela fosse salva. E uma vez que ela foi salva, ela não permanece mais lá. Uma vez que Deus te livra, você não fica mais onde você está. Você vai sair dessa vida. E você vai para a congregação. Você vai para o tabernáculo. E ela casa-se lá com um homem, Salmão, se eu não me engano, que ele vai ser depois avô de Boaz, que é avô de Davi. Nós vamos ver uma história linda isso. Então nós temos aqui exemplos de pessoas marcadas por símbolos, que significa o sangue de Jesus. As festas das primícias. Todos os primeiros frutos, eles eram marcados com uma fita vermelha. E todo fruto era colhido e as pessoas consumiam. Mas as frutas que tinham as marcas consagradas a Deus, que tinham aquelas fitas vermelhas, eram as primícias, eram colhidas para ser levada no tabernáculo. Você não vai ser consumida nesse mundo. Se você tem a marca de Jesus, você vai ser levado para a presença de Deus. Então, eles venceram pelo sangue e pela mensagem que anunciaram. E é preciso prestar atenção nesse texto. É importante prestar atenção. E a ceia é um entendimento prático, profético disso. Eu estou me apropriando do sangue de Jesus de uma maneira simbólica. O sangue e o corpo de Jesus. Que é uma declaração profética de vitória. Por isso, irmãos, resista. Resista. Você não é a única pessoa que está sendo tentada. Você não é a única pessoa que está desanimada. Você não é a única pessoa que foi machucada, ferida, enganada. O inimigo tem lançado pessoas contra pessoas, irmãos contra irmãos, família. É isso que ele veio fazer. Vamos resistir no Senhor. Vamos resistir em Deus. Ontem, sexta-feira, eu sempre divulgo e programo, compartilho com vocês. E eu recomendo que vocês assistam comigo, né? Não sei, alguns sim, outros não sei, mas você pode assistir em outro momento. Toda sexta-feira o pastor Chore ministra um culto profético. E essa semana, acho que o pastor Jackson Antônio, e um pastor que tem umas 15 igrejas lá na Inglaterra, e ele tem parceria com a igreja no Egito e no Oriente Médio, em outros lugares lá. E ele está falando que está tendo um avivamento, que as pessoas estão vendo Jesus. Uma igreja no Egito com 8.000 pessoas. Irmãos, aqui no Brasil, aonde aqui já é difícil achar uma igreja desse porte. Imagine lá. As pessoas estão recebendo Jesus, sedento por Jesus. Deus está fazendo uma obra em Israel. A gente não sabe o que está acontecendo. Sabe, Deus não esqueceu de Israel.
Eu vi uma reportagem que eles estão fazendo um trem, né, ou já está funcionando parcialmente esse trem, mas estão aumentando um trem bala. Você desce de Tel Aviv, você já chega no Monte Santo. E perguntar por que todo esse tamanho aqui para levar só pouquíssimas pessoas, porque Israel é o tamanho de um estado como Sergipe do Brasil, bem pequeno. É que nações virão para adorar o Messias no templo. Eles já estão preparando toda a infraestrutura. Se cremos que vem o Messias, vamos preparar para isso. Recentemente um rabino muito conhecido, ele faleceu e deixou uma carta. Eles abriram a carta, foi um choque para todos eles. Ele disse: Jesus Cristo é o Messias. Irmãos, Deus está agindo no meio muçulmano, falando com tanta gente. E nós, a igreja, algumas pessoas falam assim para mim: pastor, não estou ouvindo Deus. Falo, irmãos, olha, até quem não crê está ouvindo Deus. O que está acontecendo? Aí eu ouvi essa mensagem do pastor na sexta-feira, e uma mensagem que não está muito dentro desse contexto, mas eu comecei a pegar esse texto e prestei atenção em alguma coisa que Deus falou no meu coração sobre nós e sobre o que estamos vivendo. O texto é 1 Samuel capítulo 11. Então subiu Naás, amonita, e sitiou Jabes de Gileade. O que é um amonita? Naás, ele é um inimigo. Ele sitia, cerca, fecha a cidade de Jabes de Gileade, que é o povo de Deus, uma das cidades das tribos. E disseram todos os homens de Jabes, Naás, e os homens que estavam lá em Jabes ficaram com medo e foram para Naás e falaram: olha, espera um pouquinho aí, antes de você entrar e matar a gente e você acabar com a gente, vamos fazer uma aliança, vamos ser amigos, né? Vamos dar o dedinho aqui. Quando sabe que não deve fazer aliança com o inimigo? Quando sabe que não tem comunhão luz e trevas, julgo desigual, casamento, pessoas que não são, Deus, como é que você vai fazer? Você não pode ter como sogro o diabo, o incrédulo. Negócios, como é que você vai ter um sócio? Não vai ser bênção. Olha que ele disse o seguinte: porém Naás amonita lhe respondeu: eu farei aliança com vocês, sob uma condição, que vocês vazem o olho direito, que vocês furem os seus olhos direito, trazendo assim vergonha sobre todo Israel. Então os anciões de Jabe falaram: nos dê 7 dias, nós vamos conversar, e a gente vem conversar com você, antes de você atacar e matar. Ele pediu um prazo de 7 dias, Deus move sobre 7, porque Deus é um Deus perfeito. E durante 7 dias, um dos mensageiros foi até Saul, e Saul levantou e despertou, um espírito do Senhor despertou Saul, e ele veio e livrou Jabes de Gileade de Naás. A palavra Naás significa, a tradução do hebraico, serpente, a forma arcaica para dizer Satanás. O Satanás cerca você com medo, com vergonha, com problemas financeiros, problemas pessoais, conjugais, emocionais, físicos, não sei. Ele não vê, você não vê saída. E daí ele fala o seguinte: ó, eu vou dar uma folga para você. A mensagem do pastor Jackson Antônio, você pode acessar, vai assistir, ele vai falar sobre sobrevivência. Falar, você não tem que negociar para sobreviver. Essa foi a mensagem dele. Mas a minha mensagem aqui é: não negocie a vitória que Deus te deu. Eu quero usar isso aqui como uma figura para esclarecer para você nossa batalha. O inimigo cerca você, quando você serve Deus, ele cerca você. Ele vai tentar você. Às vezes você já caiu até num pecado, mas você levanta. Porque quando você cai no pecado, isso não significa a minha vida toda eu caí no pecado, significa que eu sou uma pessoa que errou naquilo, significou que eu tive uma fraqueza. Mas a minha vida não é marcada por quedas, a minha vida é marcada por estar em pé. Por isso vamos levantar e vamos reagir. Então ele diz algo: vazem-lhe os olhos. E Flávio Josefo, um historiador, lá ano 37 depois de Cristo, ele escreve, né, os livros dele. A gente tem muita história lá da cultura judaica, hebraica. Ele diz que naquela época, quando o rei possuía um povo, ele vazava os olhos direito das pessoas, porque vazando os olhos direito, ele não poderia lutar mais, porque as pessoas que iam para a guerra, iam para a luta, eles usavam um escudo, e o escudo eles usavam de uma forma que
ficava olhando só o lado direito. Eles cobriam o seu corpo, e eles cobriam o seu olho esquerdo com o escudo. Só olhava com o olho direito. E uma vez vazado os olhos direitos, a pessoa era inútil. A pessoa já não poderia mais ir para a guerra. Jesus diz: venceram pelo sangue do Cordeiro e pela mensagem que pregaram. É lá em Apocalipse. E se você permitir, fizer negócio, se você fizer uma aliança com Naás, com a serpente, com Satanás, se você começar a querer andar com Deus e andar com Satanás, achar que dá para fazer, né? Jogar nos dois times, você vai ter que vazar seus olhos. Se você vazar seus olhos, não serve para a luta. Com certeza, essa palavra não será para a gente. Então, vazar os olhos direito significa ficar impossibilitado. Uma pessoa com os olhos vazados do lado direito nunca iria para a guerra. Se fosse do lado esquerdo, iria, mas do lado direito não. E era humilhação. Mas esses homens oraram e Saul veio e libertou. Por isso eles não tiveram seus olhos furados. Eles não negociaram com Naás, que significa Satanás. E eu lembro de uma mensagem que eu sempre compartilho com os irmãos. E é uma palavra que eu vi que o Jackson também ele trouxe. É a mensagem que Moisés recusou deixar seus filhos na mão de Faraó. Faraó, vão embora vocês, deixem seus filhos. E ele disse: não, nós vamos, porque nós temos o sangue, o Senhor já nos libertou, vamos nós, vai a nossa herança, vai os nossos bens, vai a nossa ovelha e os nossos filhos. E ele diz: nem uma unha vai ficar com você, de Satanás. Irmão, não deixe nem uma unha com Satanás. Ore por seus filhos. Põe seus joelhos no chão e fala: Senhor, eu quero orar por minhas finanças, por minha economia, nesses dias tão difíceis. Pelo emprego, às vezes nós estamos assim preocupados com os empregos. Ore, coloque-se diante do Senhor. O Senhor já disse que você já venceu pelo sangue e pela mensagem que você pregou. Por isso, eu quero que você confie no Senhor. Não negocie sociedade, não faça aliança. Naás falou: vamos fazer uma aliança entre nós. Eu vou poupar vocês, se vocês vazarem os seus olhos. Uma pessoa sem visão, uma pessoa que não consegue andar. Muitas pessoas não conseguem andar conosco. Muitos irmãos já saíram aqui, uma bênção, e foram para lá, para cá. E eu estava orando por isso e Deus mostrou. Foram cegos, negociaram. Pessoas querem ficar com um pé na canoa do diabo, outro pé na canoa de Deus. A Bíblia diz que ninguém pode servir dois senhores. Eu sei que nós estamos vivendo uma época de tolerância, tudo não precisa ser radical, não precisa levar, a sério as coisas. Ah, pastor, não tem problema não, um vinhinho aqui, por que suco? Por que isso? Por que aquilo? E nós estamos vendo aí uma sociedade alcoolizada, doente, com problemas com álcool, filhos, pais, maus exemplos. Não negocio. Não quero ter meus olhos vazados. Não vou fazer isso. O eu morro, o eu venço. E isso eu quero ensinar para a igreja. Não negocie seus valores. Não negocie a Bíblia. Eu sei que estamos vendo isso. Constantemente eu vejo alguns irmãos mandando assim, às vezes mandam para mim, em inbox ou particular: olha o que o pastor está falando, que isso aqui pode, que isso aqui pode, que aquilo pode, olha o que estão permitindo, e tal, generalizou tudo. Eu disse: irmãos, eu não negocio os meus valores. Está na Bíblia. Não, eu não estou interpretando a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. A Bíblia precisa ser interpretada. Tá, só ler. Só ler, simples. Quando a pessoa quer interpretar porque ela quer dar um outro sentido, quer justificar seu erro, sua falta, seu pecado, não precisa disso. Então uma palavra para a gente: resista. Resista, irmão. Ouça o que o Espírito Santo diz. Está escrito lá no livro: ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O Espírito Santo fala à igreja. Não está falando só aos judeus que estão se convertendo. Não está falando só os muçulmanos que estão se convertendo. Não está falando só aqueles que estão lá naquela janela 1040 que estão providos do Evangelho, que estão se convertendo. Ele fala à igreja, mas a igreja precisa escutar. A gente está vendo um fenômeno, A gente está falando com a pessoa e ela está mandando 6, 7, 8 recados aqui.
Nesse dia eu fui falar com a pessoa e de repente alguém mandou, eu falei, desculpa, eu só vou mandar mensagem isso aqui e desliguei. Porque é indelicado, falta de educação. Você está falando com a pessoa e vendo 3, 4, 5 aqui junto. Elas que esperem. Você que está aqui presente, que merece minha atenção. Então nós precisamos, às vezes, falar com Deus desse jeito. Estão falando com Deus? Espere, Deus, eu vou mandar as mensagens. Espere, Deus, olha, tem com WhatsApp? Tem. O que mandaram aqui? Curtiram, não curtiram? Olha, recebi um WhatsApp, uma mensagem urgente, papapá. Não, irmãos, desliga isso. Eu falei para Miriam, já está na hora de deixarmos nosso celular em casa e não a Bíblia. Está na hora de deixar o celular em casa e não a Bíblia para vir para a igreja. Que a gente não está nem Bíblia mais. E você sabe que para vencer, não é só ter capacete, couraça, cinturão. Você tem que ter espada, mas você tem que ter espada do Evangelho. E me preocupou isso, porque eu sempre vi eles venceram pelo sangue do Cordeiro, mas pela mensagem que proclamaram. E aí nós precisamos, para a gente vencer, a gente precisa proclamar a mensagem de Jesus. Amém? Deus abençoe, nós queremos orar e ministrar a ceia para vocês, e os irmãos que estão em casa, Deus abençoe. Eu quero orar por você que está na sua casa agora e encerrar essa palavra e desejar você que você tenha uma boa semana. E nós estamos aqui na quarta-feira, já estamos nessa próxima quarta-feira, já estaremos presencial. Talvez a live a gente só faça uma palhinha, só um versículo e um texto, orar por você. Na quarta já estamos presencial, queremos convidar toda a igreja. No sábado nós vamos ainda estar configurando, mas ainda vai ser um culto aberto. A gente vai começar a reunir para orar. Nós queremos ter oração e orar por você e declarar o sangue de Jesus sobre sua vida e pedir que o Senhor te levante para proclamar o Evangelho. Em nome de Jesus, nós vamos vencer, vamos superar isso. Amém? Eu vou pedir que a igreja fique em pé e eu quero orar, encerrando aqui a nossa transmissão, para que a gente possa ministrar para a igreja esse texto da palavra de Deus. Jesus diz lá em Mateus 26, eu afirmo vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Ele está falando da ceia, ele está falando da própria vitória que ele tem professado para nós. Pai amado, nós queremos te agradecer por esta palavra escrita. Nós só lemos a palavra e nós proclamamos que Jesus é a salvação. Que nós estamos aqui realmente numa batalha. Se o Senhor está declarando que nós vencemos, é porque a gente está numa batalha. E se nós estamos tão confortáveis nessa terra, tem algo errado no nosso entendimento. O Senhor nos chamou aqui para estarmos confortáveis. O Senhor nos chamou aqui para uma batalha. E o Senhor nos mandou para revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente estivesse preparado para essa guerra. Agora eu peço que o Senhor abençoe meus irmãos que estão em casa, meus amigos, e que eles possam entender que para que possamos ser salvos, para que possamos vencer, precisamos do sangue de Jesus e precisamos anunciar o Evangelho, a palavra, a morte e a ressurreição de Cristo. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família, no poder e no nome de Jesus. Que o Senhor também abençoe esse cálice e esse pão, que esse irmão, essa irmã, que a igreja está levando para casa para tomar, sejam consagrados agora, e esse pão e esse vinho, com que também nós estamos aqui na igreja nas seja Deus um meio, seja Senhor Jesus, de transformação, de cura, de milagre nas vidas dos meus irmãos. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe, amados. Nós vamos ter um louvor e depois nós vamos orar com toda a igreja que está recebendo o cálice, que está recebendo o pão. O Espírito de Deus está aqui. Cante conosco, declare isso. Operando em nossos corações, o Espírito de Deus está aqui, trazendo sua vida e poder. Vida e poder.
Ministra sua graça e amor sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Os feridos são curados. Oh, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são Sarados. Deus, enfermos e doentes sejam sarados. Enfermos e doentes sejam sarados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, Eu quero te adorar em espírito, em verdade. Oh Deus, queremos estar no Santo dos Santos, na tua presença. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me na sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno somos sacerdotes. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Deus está nos levando